Olá, seja bem-vindo à segunda aula do nosso curso e nessa aula nós iremos iniciar os primeiros passos dentro do programa. Então eu vou ensinar para você como criar um arquivo, salvar um projeto e entre outras coisas que envolvem preparar o terreno para nós trabalharmos aqui dentro do Adobe Photoshop. Então vamos iniciar. Existem basicamente duas formas de trabalhar aqui no Photoshop. A primeira delas é abrindo uma imagem e a segunda é criando um novo arquivo. Então vamos inicialmente criar um novo arquivo. Existem duas formas de fazer esta ação. Uma eu considero um pouco mais simples, então vamos começar por ela, que é através dos atalhos. Você vai perceber durante esse curso que o Photoshop possui diversos atalhos para otimizar o seu tempo de edição. E um deles é relacionado para a criação de um novo arquivo, através do atalho Ctrl N. Observe que uma nova aba será aberta quando utilizamos esse atalho, que é a aba que chamamos de New. Antes de prosseguir, eu vou dar um cancel, porque eu gostaria de mostrar a segunda maneira de fazer isso, que é através do menu File. Esse é um menu bastante conhecido no Photoshop, pois ele que será responsável por abrir imagens, criar um novo arquivo e também realizar todas as ações que faremos nesta aula. Então eu vou clicar aqui no menu File e observe que a primeira opção que aparece é a New. Então, se você clicar nela, também irá aparecer aquela aba que eu tinha mostrado anteriormente. E aqui nós temos uma parte relacionada à configuração do seu novo arquivo. Então você pode digitar um nome para ele, por exemplo, e eu renomeei para um novo arquivo. Aqui em Document Type, o Photoshop já nos fornece diversas pré-definições de tamanhos de arquivo. Observe que eu selecionei a opção de filme em vídeo, então é um tamanho de imagem voltado para imagens que você deseja adicionar em um futuro vídeo, mas você pode fazer isso manualmente e definir o tamanho da sua imagem. Aqui embaixo ainda tem o Size, que é como se fosse um submenu do Document Type. Então, além do filme em vídeo, eu tenho diversas opções de tamanhos já pré-definidos pelo programa. Mas se você deseja criar um arquivo com um tamanho diferente, nós podemos fazer isso manualmente através dessas duas caixinhas. Uma é relacionada à largura, que é esta de Width, e a segunda é de largura. Então você pode digitar qualquer valor para o seu novo documento. Então, por exemplo, vamos criar um documento do tamanho 500 por 500. E esta barra de opções à direita da onde digitamos o valor é referente à unidade de medida. Então você consegue alterar a sua unidade de medida clicando aqui, por exemplo, em centímetros, em milímetros, polegadas. Geralmente para padrões de internet, o mais conhecido são os pixels. Aqui podemos taxar a resolução do nosso novo arquivo. Por definição, eu sempre deixo em 72. O Color Mode é um modo de cores. Eu não vou aprofundar isso nesta aula, mas basicamente, para padrões de internet, nós sempre utilizamos o RGB Color. Embaixo temos o Background Contents, onde é possível setar a cor desse novo arquivo. Vocês vão observar que quando eu criar esse novo arquivo, ele vai vir por pré-definição branco. Para início de conversa, vamos deixar aqui em White e clicar em OK para iniciar o novo arquivo. Observe que quando eu cliquei em OK, a nossa workspace já foi alterada. E aqui no meio da tela, esse quadrado branco representa o novo arquivo que foi criado. E dentro dele, nós podemos trabalhar com a nossa imagem. Como esta é uma aula apenas introdutória, nós não iremos trabalhar nesse arquivo. Mas vamos supor que você deseja trabalhar com ele futuramente. É possível salvar esse novo arquivo como um projeto do Photoshop. E para fazer isso, é muito simples. Basta utilizar o atalho Ctrl Shift S. Note que uma nova tela será aberta. Isso porque nós devemos escolher um local, uma pasta onde esse projeto será salvo. Vou manter nessa pasta, e aí na sua casa você pode escolher uma pasta específica, e vou clicar aqui em salvar. Então agora o nosso projeto foi salvo. Se eu clicar aqui no X, ao lado do nome Novo Arquivo, eu posso fechar esse projeto. Então eu vou clicar aqui. Além disso, podemos trabalhar diretamente com uma imagem no programa. E para fazer isso, é bem simples. Então eu vou mostrar para você 3 formas de realizar esta ação. A primeira delas, quando o Photoshop é iniciado, ele aparece essa tela aqui. Se você pegar o seu cursor do mouse e der um duplo clique nesta área, onde estava o nosso projeto antigo, ele irá abrir uma nova aba. E é nessa aba que você vai selecionar os arquivos que serão importados para o Photoshop. Ainda não vou fazer isso, vou clicar em cancelar
para mostrar as outras maneiras. Também é possível fazer esta mesma ação através do atalho Ctrl O, ou ainda através do menu File. Então se você clicar em File, a segunda opção que é apresentada é a Open, e também a partir dela podemos abrir uma nova imagem. E então eu tenho aqui esta minha imagem na qual eu vou abrir. Eu também posso abrir múltiplas imagens ou múltiplos arquivos no Photoshop, mantendo o Ctrl pressionado, por exemplo, e selecionando mais de um arquivo. Se vocês observarem, aqui está em azul, eu selecionei esses dois arquivos, uma imagem e um projeto do Photoshop, e podemos importar os dois para a nossa workspace. No caso, como eu desejo apenas trabalhar com a imagem, vou clicar e selecionar ela e em seguida clicar em abrir. Quando falamos de imagem, também é possível salvar isso como um novo projeto. Fazendo a mesma ação que fizemos quando criamos um novo arquivo, podemos salvar essa imagem como um projeto para trabalhar com ela futuramente. Mas vamos supor que você já trabalhou com essa imagem e deseja não salvar ela como um projeto, mas sim exportar ela. Nós podemos fazer isso através do mesmo atalho que utilizamos para salvar o projeto. Então eu vou aqui, para facilitar as coisas, utilizar o atalho Ctrl Shift S, só que se vocês observarem aqui embaixo, o tipo estará diferente. Quando nós salvamos o projeto, o tipo estava em PSD, que é o tipo padrão para projetos do Photoshop. Quando você quer exportar uma imagem, ou seja, salvar ela, pegar todo aquele trabalho de edição e transformar em uma imagem propriamente dita, nós podemos alterar o tipo dessa imagem. Existem dois tipos de formatos mais conhecidos, que é o JPG, também conhecido como JPEG, e o PNG. Para início de conversa, eu vou deixar por padrão o JPG, e para salvar essa nova imagem, basta clicar aqui em salvar. Observe que quando salvamos imagens no formato JPG, ele irá abrir esta aba chamada JPG Options, onde podemos definir a qualidade da imagem. Eu vou deixar por padrão o valor 12 para obter a máxima qualidade e clicar em OK para salvar. Pronto, a sua imagem já foi salva. E para finalizar eu vou fechar essa imagem, clicando no menu File e selecionando a opção Close. Também é possível fazer isso através do atalho Ctrl W. Então foi isso. Espero que você tenha entendido e nos vemos na próxima aula.